Para glórias e honra do Senhor Jesus Cristo, eu venho te convidar a você prestar atenção, aleluia, no que vai ser falado aqui nesta noite, porque o Senhor me deu esse recado no meu ambiente de trabalho, e eu creio que o Senhor me deu é porque Ele quer falar com a igreja dele nesta noite. E assim como Ele falou comigo, mediante esta palavra, eu creio que o Senhor, aleluia, Ele irá falar contigo nesta noite. É por isso que eu venho te convidar a você não focar a tua atenção em nada nesse momento. Não focar a tua atenção em conversas, alguma pessoa que está do teu lado. Aproveitar esse ambiente que tem poucas pessoas nesta noite. Aleluia. E voltar totalmente teus pensamentos, a tua adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que merece, aleluia, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa atenção para a glória e honra do teu santo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Feche teus olhos neste momento. Vamos estar orando. Eu venho te convidar nesta noite a você, em nome de Jesus, conversar com o Pai. Aproveita esse momento de intimidade, aproveita essa oportunidade, aleluia. Aproveita que não tem muita distração nesta noite e comece a aproveitar esse momento antes da palavra, aleluia. E comece a conversar com o Pai, comece a falar com Ele. Pai amado, usa o teu filho, usa o teu servo, aleluia, para falar comigo nesta noite, aleluia. Comece a falar com Ele. Fala, Senhor, a igreja está vazia. Eu sei que talvez hoje eu possa ter a oportunidade de ouvir a tua voz, posso ter o privilégio, aleluia, de poder o Senhor falar comigo, tratar comigo, aleluia, responder algumas dúvidas a qual eu tenho, aleluia. E quando eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando comigo, é por isso que eu estou falando essas palavras. Fala com Ele, Senhor, fala comigo hoje, tira minhas dúvidas, tira, aleluia, aquilo a qual eu estou pensando, a qual eu venho, aleluia, conversando com o Senhor, sobre alguns projetos, sobre alguns sonhos. Senhor, fala comigo nesse momento, tenha misericórdia do teu filho, aleluia, que eu sei que o teu filho não pode nada se não vir do Senhor, então usa ele, Pai, usa ele nesta noite, começa a falar com ele, aproveita o momento, Pai amado e Pai querido, nesse momento, Pai, vamos te agradecer essa oportunidade única, a qual o Senhor está nos concedendo, Pai, de poder estar na tua casa, Pai, entregando o nosso melhor nesta noite. Como eu costumo dizer, Pai, para o Senhor e para a tua igreja, quantos queriam essa oportunidade, esse privilégio e não têm? Quantos queriam estar, Pai, no ambiente, Pai, para te adorar, para te buscar e não podem? Porque muitas das vezes estão presos em cima de uma maca, estão internados, ou até mesmo tem pessoas cristãs, Pai, que estão em coma nesse momento. E quantas pessoas, Pai, não estão tendo o privilégio de poder te buscar num ambiente como esse? Poder estar indo para um templo como esse, para te adorar, para te servir, falar que só o Senhor é santo, só o Senhor, Pai, é Deus sobre esta terra, sobre esta nação, sobre as nossas vidas. Mas, Pai amado e Pai, queremos aproveitar essa oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo. Eu sei que não é porque nós somos merecedores, não. É porque a tua misericórdia, ela tem nos alcançado, Pai. A tua misericórdia, ela tem, Pai, chegado às nossas vidas. As tuas mãos, Pai, ela tem, Pai, alcançado, Pai, as nossas vidas, a nossa casa. Pai amado, Pai querido, eu venho te pedir na autoridade que há no teu santo nome. Fala com teus filhos nesta noite. Entrega aquilo que o Senhor tem para entregar nesta noite. Porque eu sei que o Senhor me deu essa palavra porque alguém precisava ouvir. Alguém, Pai, precisava, Pai, entender o teu recado nesta noite. O Senhor sabe que eu nunca liguei para a igreja cheia. Mas eu me importo muito com a tua presença. Eu me importo muito com o teu agir, Pai. Eu me importo muito quando eu falar, Pai. A tua igreja te adorar, o teu manifestar venha ser feito, Pai. Pai amado e Pai querido, que eu venha diminuir cada vez mais, o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer sempre, Pai. E o Senhor venha aparecer e toda a honra, toda a glória seja dada para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que a cada palavra que sair da minha boca, que a cada revelação que sair da minha boca, Pai, as pessoas, cada filho, Pai, filha tua, vem entender que não é eu, mas é o Senhor, Pai, tudo pertence a Ti, porque sem Ti nada podereis fazer nesta terra, sem Ti, Pai, sem o Senhor, nem respirando nós estaríamos nesse momento, porque
porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono da vida, da morte. E se nós estamos aqui hoje respirando nesse ambiente, é porque o Senhor tem algo a tratar conosco, e algo a fazer através da nossa vida, através, Pai, do nosso ministério. Então, em nome de Jesus, Pai, toma liberdade nesta noite. Toma liberdade nesta noite. Quando teus filhos falam contigo, quando teus filhos conversam contigo, até desacreditando daquilo que o Senhor pode falar nesta noite, tratar nesta noite, seja trazendo a resposta, comece a tratar no coração desde agora. Comece agora a amolecer o coração, Pai. Comece agora, Pai, a tocar do alto da cabeça, as plantas dos pés, e tudo que for direcionado agora, em cima desse altar, diante desse púlpito que pertence ao Senhor. Venha ao encontro de cada um que se encontra aqui nesta noite. Para glórias e honra do teu santo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Meus amados irmãos, no livro de Lucas, capítulo 18, no verso 10 em diante, vai falar sobre uma parábola. E essa parábola vai falar sobre um fariseu e um publicano. Mas só que não vou me alongar muito nessa parábola, eu vou direto ao destaque, à palavra-chave a qual o Senhor falou comigo. Mas eu quero que os irmãos entendam o contexto desta história nesta noite. Porque para mim falar sobre o verso 16, o irmão tem que entender, aleluias, o que acontece antes. Então preste atenção nesse momento, porque você que estiver ligado nesta noite, a presença do Senhor, a voz do Espírito Santo, irá confirmar, irá testificar tudo aquilo a qual eu irei falar, aleluia, nesse momento, nesta noite para a tua vida. Lucas 18, verso 10 em diante vai dizer: subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Verso 11: o fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Olha como o fariseu orava: ó Deus, graças te dou. Preste muita atenção nessa parte. Olha como o fariseu orava. Aleluia. Eu estou fugindo um pouco, o Espírito Santo está mandando dizer isso para mim, para você nesse momento. Olha como o fariseu orava, e muitos crentes oram dessa maneira e acham que está agradando ao Senhor. Muitos crentes aí fora oram desse jeito, com palavras dessa forma, e acham que está agradando a Deus. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Preste atenção na oração a qual esse fariseu fez. E você vai confirmar comigo e vai dizer: realmente, há algumas pessoas que podem orar dessa forma. Mas olha só a oração do publicano nesse momento. Vai dizer o publicano em sua oração: porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele por qual quer a si mesmo se exaltar. Porque aquele que se exaltar será humilhado, e quando quer a si mesmo se humilhar, será exaltado. Preste muita atenção nisso agora, para que os irmãos venham entender. Aqui vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. A Bíblia vai relatar nesses versículos que o fariseu, ele era orgulhoso, e pela oração, aleluia, a qual o Senhor Jesus destaca nesse versículo, vocês entenderam como era a oração dele. Ele estava falando: Senhor, eu faço isso, faço aquilo, eu dou dízimo, aleluia, como se fosse uma moeda de troca de Jesus Cristo, porque ele faz isso tudo, Deus tinha que recompensar na vergonha. Mas só que olha só, quando Jesus escuta a oração do publicano, ele vai falar que ele vai descer justificado. Por quê? Porque o fariseu, ele se achava, ele era orgulhoso, ele se achava maior que todo mundo, ele se achava maior até do publicano que
estava um pouco distante dele. Mas só que neste diálogo, nestas orações, nesse resumo, nesse versículo, Jesus ele nos ensina algo tremendo, e grava isso para a tua vida. Jesus nos ensina, aleluias, que a verdadeira justiça reside no reconhecimento das nossas imperfeições e busca pelo perdão. Vou repetir isso mais uma vez. Nesse versículo que nós lemos, nesse texto, nessa parábola, nos ensina que nós temos que ter reconhecimento sobre as nossas imperfeições e pela nossa busca. Porque a Bíblia vai dizer lá no comecinho dela que Jesus vai olhar para a terra e não vai se ver um justo sequer. Não há um justo até no dia de hoje. Não há ninguém perfeito, não há ninguém que adore melhor, não há ninguém que pregue melhor, não há ninguém que cante melhor. Aleluia, todos são iguais para os olhos do Senhor. Mas hoje nós vemos aí fora muitas pessoas que se acham grandes, muitas pessoas que têm alguns dons, aleluia, como eles de revelar, e começa aí ele fora fazendo isso, fazendo aquilo, dando revelação aqui, dando revelação ali, entregando isso, entregando aquilo, e se acha maior do que outros. E muitas vezes essas pessoas, quando você convida para pregar, eles recusam, porque não querem estar num ambiente como esse, nessa noite de poucas pessoas, querem estar num ambiente grande, para poder se amostrar. Desculpa a expressão que eu vou falar nesta noite, mas nós venhamos aprender a Bíblia. Querem estar no ambiente para se aparecer, como um amigo nosso, Mateus Manhães, que ele mesmo conversa conosco, tem uma igreja no morro, aleluias, gostam de estar, aparecer em meio ao público, para poder todos ver que ele é maior, que ele é grande, para que todos vejam que ele faz, ele acontece, que ele não consegue fazer as revelações mentirosas, e algumas pessoas acreditam porque vai de encontro. Aleluia, mas só que Deus está mostrando para a gente que é na simplicidade que Ele age. É do jeitinho que vocês falam, é do jeitinho que vocês pregam, é do jeitinho, aleluia, que vocês adoram, é do jeitinho, aleluia, a qual Deus levantou a cada um, é nessa simplicidade a qual Deus Ele te exalta. E quando nós somos simples aos olhos do Senhor, somos humildes aos olhos do Senhor, o Senhor Ele só tem a nos exaltar para glórias e honra ao santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que nós vemos hoje em dia muitas pessoas, aleluias, que muitas das vezes não têm nada, mas são felizes. Muitas pessoas que não têm uma casa que gostaria de ter, um carro que gostaria de ter, mas têm a tua vida alegre, porque são humildes ao Senhor, servem ao Senhor com humildade, e o Senhor vai suprir a tua necessidade de acordo com tudo aquilo, aleluia, que aquela pessoa precisa. E quando outras pessoas que se acham grandes caem, e quando outras pessoas que se acham grandes, Satanás dá uma rasteira, pastor adultera, pastor trai esposa, obreiros, presbíteros, diáconos, caem na tentação, saem prostituta. Aleluia, é por isso que as pessoas que se acham grandes, Deus ele abate, para poder se cumprir o que está escrito no livro de Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Preste muita atenção nisso, é por isso que tem escândalo aí fora. É por isso que você tem escândalo, aleluia, de pastores famosos, pastores de ministério grande, aleluia, sendo humilhado, porque Deus permite que isso aconteça, para se mostrar ao povo dele. Enquanto aquela pessoa estava se engrandecendo, aleluia, não estava forte o suficiente, porque caiu nas tentações. Mas olha o que esse versículo vai dizer: mas todo aquele que a si mesmo se humilhar, ele será exaltado. Então tem um conselho do Espírito Santo nesta noite: não tenha vergonha não, aleluia, não tenha, aleluia, timidez não. Quando vir um ambiente como esse, quando vir um tempo como esse, quando estiver na sua casa, no seu quarto, não importa o ambiente, se humilha aos pés do Senhor mesmo, reconhece as tuas falhas, reconhece os teus erros, assim como eu, sou pastor, falo com o Senhor: Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa os pensamentos que eu posso ter tido e não te agradou. Reconhece, aleluia, que você e eu somos pecadores diante ao Pai. Não existe, aleluia, nenhuma só pessoa que não pegue no dia a dia, aleluia, mas nós temos que entender, aleluia, que mesmo nós somos sendo falhos, mesmo nós somos pecador, há um Deus que nos justifica. Basta nós nos humilharmos diante a Ele, basta nós fazermos como Davi, mesmo pecando, errando,
segunda chance, o Senhor dava uma nova oportunidade para aquela pessoa recomeçar. Aleluia, nesta noite, o Espírito Santo quer falar comigo, falar com você, quer tratar comigo, tratar com você nesta noite. Se humilha mais, que você verá mais a glória do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, busca mais, que você verá o resultado, aleluia, do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Enquanto eu estou falando isso, irmãos, não estão entendendo o recado do Senhor. E eu vou transmitir isso porque, aleluia, dentro desse contexto eu quero falar sobre uma visão que eu tive nesse lugar, nesse ambiente. Aleluia, enquanto o pastor Reginaldo estava louvando. Aleluia, nós temos que se humilhar mais perante o Senhor. Eu comecei a entender esse recado do Espírito Santo. Aleluia, quando o Senhor me deu esse recado de tarde, eu comecei a ver a igreja vazia. Aleluia, eu perguntei para o Senhor, sentado nesse Senhor, esse é o recado que o Senhor quer dar mesmo? Eu fui começando a entender quando o pastor Reginaldo estava louvando em uma trilha de bichos nessa igreja. Aleluia, eu comecei a ver uma trilha, aleluia, de alguns bichinhos imundos. Eu comecei a olhar e eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aleluia, o Senhor falou comigo. Aleluia, meu povo tem que se humilhar mais. O meu povo tem que buscar mais. Por quê, pastor? Porque essa trilha que eu estava vendo era uma ação demoníaca sobre a vida de pessoas desse ministério. Era uma ação demoníaca, aleluia, de Satanás e seus demônios contra pessoas nesta igreja. Não fique achando, aleluia, ou não fique, aleluia, pensando que a tua vida está sendo em vão, não. Aleluia, Satanás está tendo uma fúria muito grande sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Aleluia. E quando eu vi essa trilha, Deus me mandou falar, pode falar para a minha igreja, que a obra de macumbaria, aleluia, que a obra de feitiçaria, que Satanás ele está armando, está fazendo contra a minha igreja, não é contra uma, contra duas, não, preste atenção nisso. Aleluia, contra a minha igreja, ela está de pé. Aleluia, ela está sendo manifestada. Eles não estão desistindo de fazer o mal. Eles não estão desistindo, aleluia, de virar noites, aleluia, trabalhando contra a minha igreja. Mas há um Deus poderoso que não permite que nada disso aconteça. Aleluia, quando eu vi essa trilha, o Senhor falou comigo, aleluia, há muitas pessoas que estão fora da minha presença, que está caminhando sobre ela, em direção ao fundo do poço. Mas você viu a trilha vazia, sem ninguém. É porque eu estou dando livramento para a minha igreja, eu estou dando livramento para o meu povo. É por isso que vocês estão aqui na noite desse dia. É por isso que vocês, aleluia, estão aqui me ouvindo falar que o Senhor ele tem te guardado, o Senhor ele tem te livrado. Aleluia, vocês estão andando pela junta, nem percebendo esse lado de Satanás. Vocês estão andando, aleluia, por certos lugares e não estão nem percebendo as armadilhas de Satanás que se levanta. E o Senhor corta antes mesmo de chegar sobre a tua vida. Aleluia, isso é o conselho do Espírito Santo que está falando comigo com você nesta noite. Aleluia, passe a buscar mais o Senhor Jesus Cristo. Passe a buscar mais a Ele. Aleluia, vamos nos humilhar mais perante a Ele. Aleluia, para que na hora certa, no momento certo, nós viemos acolher. Aleluia, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque se Deus está dando livramento, Mateus, irmão, é porque Deus ainda quer cumprir algo nas nossas vidas. Porque Deus ainda quer cumprir algo, aleluia, ou fazer algo, eu tenho certeza disso, em alguma área da nossa vida. Aleluia, então continue firme na presença dEle. Aleluia, nós já entendemos o contexto que existe. Aleluia, o fariseu que se achava melhor que todos, o publicano, aleluia, que entendia as tuas falhas e os teus erros. E vai dizer que em meio a isso, a Bíblia vai relatar que os discípulos, eles traziam crianças para que o mestre tocasse, para que Jesus tocasse. Aleluia, dentro desse contexto dessa história, vai dizer, aleluia, que quando essas pessoas levavam essas crianças para que o mestre tocasse, vai dizer que um dos discípulos começou a impedir que essas crianças viessem até ele. Só que Jesus ele vai virar para um desses discípulos que estava impedindo dessas crianças chegarem a ele e vai falar a mesma fala que nós vamos ler em Lucas 16 nesse contexto. É a mesma fala que Jesus está dizendo no livro anterior, em Mateus 19:14, que vai dizer: então Jesus lhe disse: deixe vir as minhas crianças e não as impeça, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Preste atenção nisso. Deixa vir as crianças a mim, porque vocês têm que aprender, como Jesus estivesse dizendo naquele dia, vocês têm que aprender que o reino dos céus pertence
as pessoas que são como essas crianças. E por que Jesus estava se referindo a gente ser como essas crianças? Porque as crianças existe uma característica, aleluia, que muitos adultos não têm. Qual é ela? É confiança, é humildade, é pureza e é sinceridade de coração. Coisas que as crianças têm, os adultos perdem ao longo do tempo. Os adultos não se importam mais com isso. Mas eu quero destacar duas para que nós venhamos a estar encerrando, que é sobre a humildade. A criança, ela não se engrandece, como nós vimos sobre esse fariseu no contexto. A criança, ela não tem orgulho de querer ser maior do que a outra. A criança, ela não tem aquele achismo de grandeza, de querer, aleluia, ser maior do que o outro amigo, porque tem um carrinho melhor, aleluia, tem uma bola melhor, tem uma vidinha melhor. Não, a criança não tem isso. Aleluia, a criança, quando ela está com outra, ela se sente por igual. Aleluia, mesmo ela tendo uma condição muitas das vezes melhor e reconhecendo, ela não passa aquela grandeza sobre a outra criança. E o que Jesus quer de mim e de você nesta noite é que nós não venhamos a buscar grandeza no nosso ministério. Que Jesus não quer que nós venhamos a buscar grandeza em coisas materiais. Jesus não quer que nós venhamos a buscar grandezas em coisas artificiais que vão passar nesta terra, onde a traça vai corroer todo. A gente não vai levar nada disso daqui. A gente só vai levar as pessoas, aleluia, a qual nós discipulamos, as pessoas a qual nós, aleluia, entregamos a palavra do Senhor e aceitou Jesus Cristo. E quando nós morremos, aleluia, nós subimos, nós vamos ver aquelas pessoas que se arrependeram junto com a gente. Mas coisas materiais não vão levar nada. É por isso que o Espírito Santo nesta noite ele está falando, irmão Vanso. Aliás, nós não temos que buscar nada desta terra. Aleluia, mas ser humilde ao Senhor. Buscar, aleluia, a sua presença. Buscar, aleluia, a ser cada vez mais semelhante a como criança, da maneira que Jesus quer que nós venhamos. E a outra, pastor, qual é? É a dependência. A criança, aleluia, ela é dependente dos pais. Uma criança, ela confia tanto nos pais que você vê na televisão, dá veneno, a criança toma e morre. Quantos pais mataram crianças ao longo do tempo, envenenando, enfiando faca, dando tiro? Porque as crianças, ela confia nos pais totalmente. As crianças não têm maldade. As crianças, mesmo sabendo que talvez o pai ou a mãe possa estar ferindo de alguma maneira, mas continua do lado, continua firme, mesmo que leve à morte, como muitas crianças já desceram a sepultura, porque as crianças têm total dependência e confiança nos pais, independente dos pais estejam roubando ou não, que há muitos filhos, aleluia, crianças que têm pais traficantes, pais maconheiros, pais viciados, aleluia, mas se você perguntar para aquela criança se confia nos pais, ela vai falar que confia, os pais são os amores da vida dela, aleluia. Por que eu estou falando isso nesta noite? Porque o Senhor quer que nós venhamos a ter total dependência dele. Aí muitas vezes nós não vamos ver nada acontecendo com nossos olhos carnais, mas continua confiando nele, continua crendo nele. Aí você sabe que a recompensa uma hora vai vir. Aí muitas vezes você servir ao Senhor Jesus Cristo vai vir dores, vai vir marcas, aleluia, sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas continue confiando nele. Aleluia, que na hora certa o Senhor irá fazer. Aleluia, tenha dependência dele como uma criança faz. Aleluia, muitas vezes você vai estar servindo, vindo a esse lugar, aleluia, fazendo o id dele, e você não vai ver nada acontecer, você vai entrar e sair da mesma maneira que entrou numa igreja, mas continue tendo dependência nele. Aleluia, que na hora certa, no momento certo, assim como um pai, aleluia, os verdadeiros pais não matam, aleluia, não fazem mal para os teus filhos, assim como um pai que quer ver o bem dos filhos, abençoa os filhos na hora certa, cuida, aleluia, dá amor, dá carinho ao nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que está aqui nesta noite, está falando. E quando vocês são humildes, e quando vocês colocam a sua dependência em mim, eu cuido de vocês, eu dou amor, eu dou carinho, aleluia, eu te livro de todo mal, eu não deixo, aleluia, nada chegar à tua casa, à tua vida, aleluia, se algo chegar porque o Senhor está permitindo, assim como um pai ensina uma criança a te ensinar, a te moldar, a te fortalecer em meio a essas lutas, em meio a essas guerras, porque como nós somos dependentes do Senhor, o Senhor, aleluia, como sendo nosso Pai, uma hora ou uma outra, aleluia, Ele vai nos moldar da maneira que Ele quer, para que nós venhamos a ser o quê? Aleluia, imagem e semelhança dele. É por isso, aleluia, que nós temos que ser como criança,
e permitir que o Senhor venha nos moldar para cada dia nós sermos a imagem e semelhança do Pai. Eu quero encerrar isso daqui para que nós venhamos a estar orando. Os irmãos estão entendendo nesta noite? Aleluia, o recado do Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos humildes, quando nós somos dependentes do Senhor, quando nós começamos a pedir para o Senhor colocar pureza em nossos corações, colocar sinceridade em nossos corações, aleluia, aqui está escrito na palavra dele, vai se cumprir, e está se cumprindo no dia de hoje. O que é, pastor? Salmo 125, 1 vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando você tem a tua dependência no Senhor Jesus Cristo, aleluia, o Senhor, Ele faz cumprir essas palavras sobre a tua vida. Aleluia, Ele faz cumprir essas palavras sobre o teu ministério. Aleluia, assim como são, aleluia, os montes de Sião e Israel, que não se abalam por nada. Pode lançar míssil, pode lançar o que for, ter aquelas guerras todas. Aleluia, os montes continuam no seu devido lugar e firme durante gerações e gerações. Assim o Senhor compara a gente com aquele monte. Aleluia, que vai vir as lutas, vai vir a tempestade, vai vir as guerras, vai vir as decepções, vai vir o desentendimento, irmão, vai vir tudo. Aleluia, mas nós não seremos abalados, porque sabemos, aleluia, que a nossa confiança está nele. E quando a nossa confiança está nele, aleluia, na hora certa, no momento certo, o Senhor Ele faz acontecer, o Senhor Ele faz realizar. Então nesta noite eu venho te convidar a você se colocar sobre os seus pés. E nesta noite, nós entendemos o recado do Senhor, aleluia, que nós temos que ser como criança, nós temos que ser, aleluia, como essas crianças que o Senhor quer que nós venhamos a ser humildes, ter pureza, ter sinceridade na adoração. Não é chegar a um lugar como esse, não. É adorar porque você tem que cumprir compromisso, não. Aleluia, adorar como muitas outras igrejas fazem, pessoas vêm, pula, roda. Aleluia, as pessoas acharem que estão no Espírito Santo é alguma coisa, não. Aleluia, pede para o Senhor neste momento, nesse exato momento, fala: Senhor, me ensina a ser como uma criança, ter sinceridade, aleluia, ter pureza, aleluia, ser dependente do Senhor, para que eu possa viver exatamente, aleluia, como o Senhor quer. E eu sei que as tuas promessas, aleluia, eu fazendo isso, irão alcançar a minha vida na hora certa, no momento certo. Eu sei que as tuas promessas, aleluia, irão ser realizadas na minha vida. Então nesta noite eu venho te pedir, aleluia, eu venho falar com você nesse momento, a você em nome de Jesus, aproveitar essa oportunidade para estar, aleluia, conversando com o Pai. Mateus Henrique, vem aqui em nome de Jesus, pega esse microfone. Aleluia, eu quero que você faça desse louvor, aleluia, a tua adoração, a tua oração nesse momento também, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós estivermos louvando, uma criança louvando em cima desse altar, como está na palavra, aleluia, comece a falar com Deus, comece a conversar com o Pai, aleluia, comece nesta noite a entregar tudo aquilo que você escutou nesta noite, escutou nessa palavra, tudo para a glória e honra do santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fale com Ele nesta noite, converse com Ele nesta noite, usa esse louvor, não ficou no meu rosto para a gente aqui não, conversa com o Pai. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo. Fala com Ele, usa esse louvor para falar com Ele. Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, Ele está te ouvindo nesta noite. eu pensei que te conheceria, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta Fala com Ele nesta noite. pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar.
Aleluia. Volte os teus pensamentos agora.